Olá, graça e paz. A palavra nesta manhã para você, Gênesis 15. Deus faz promessa a Abraão e o anima. A Bíblia diz que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, vem cá, meu filho, olha para o céu. Você está vendo as estrelas? Assim será a sua descendência. Abraão, olha a areia do mar. Assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu no que Deus falou, e isso foi imputado como justiça. Posteriormente, Deus continua falando as terras que ele ia entrar, que ele ia herdá-la. E Abraão faz uma pergunta para Deus assim: Senhor, como sabereis que eu hei de herdá-la? É mais ou menos se Abraão estivesse falando para Deus assim: Pai, qual é a garantia que tu me dá, que tu não está mentindo para mim, que de fato eu vou possuir todas essas promessas? Se fosse outro, irmãos, até na posição que Deus está, a Bíblia diz que Deus, quando procurou alguém para jurar, porque o maior respalda o menor, a Bíblia diz que Deus não encontrou ninguém que fosse maior do que ele, e a Bíblia diz que ele jurou por si próprio. Eu acredito, irmão, que Deus, ele não precisaria dar nenhum respaldo, porque a palavra de Deus tem poder, e a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Mas como Abraão, ele gerou uma dúvida no seu coração em relação à garantia do cumprimento da promessa, do que Deus estava falando, Deus falou o seguinte: já que você quer uma garantia, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um pacto, eu e você, um pacto de sangue. Esse pacto será a garantia que a minha palavra não vai cair por terra. Agora tem um porém: qualquer um de nós dois que não cumprir o pacto, aquele que quebrar o pacto, lá em Jeremias diz, irmãos, que o pacto que Abraão fez era um pacto que era feito de sangue, aonde duas famílias, uma ficava de um lado, outra do outro, e quando eles se atravessavam de um círculo para o outro com a sua família, e ali eles iam cortando os animais, e ficava um rastro de sangue. Ou seja, eu passava com a minha família para o outro lado, picotando os animais, e ele vinha, a pessoa que eu estava fazendo o pacto vinha para o outro lado. Só tinha um porém: aquele que quebrasse o pacto, a Bíblia diz que da mesma maneira que aqueles animais foram picotados, vinha uma maldição sobre aquela família. A pergunta que eu quero te fazer: será que Deus tinha condições de sustentar essa aliança? Será que Deus, ele de alguma maneira não ia falhar ou fracassar no que ele estava prometendo a Abraão? Por outro lado, será que Abraão tinha condições? Ele tinha condições de sustentar esse pacto? Será que Abraão de alguma maneira não quebraria esse pacto? E é interessante, irmão, se você for no capítulo 16, depois que Abraão faz o pacto e Abraão chega em casa, Sara pega a sua criada Agar, e a Bíblia diz que Abraão deita com Agar. Ou seja, Abraão no capítulo 15 está fazendo um pacto, uma aliança com Deus. No capítulo 16, Abraão já está quebrando esse pacto. A pergunta que eu quero te fazer: será que Deus não sabia que Abraão ia quebrar essa aliança? Será que Deus não tinha, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, na sua onisciência, onipotência, Deus já não sabia que Abraão
não ia sustentar, que ele não teria peito para sustentar esse pacto, Deus ele precisa criar um plano para que as promessas de Abraão não caia por terra. O que Deus faz? A Bíblia diz que na hora do pacto, Deus ele pega um fiador, alguém que pudesse ir no lugar de Abraão. Ser fiador, irmãos, ser fiador de quem paga é muito fácil. Emprestar dinheiro para quem é bom pagador também é fácil demais. Difícil é a gente emprestar dinheiro para quem você sabe que é um vacilão, alguém que não paga, alguém que não sustenta a palavra. E esse era Abraão, porque Abraão está fazendo aliança com Deus. E alguns minutos, algumas horas depois, ele já está quebrando. Abraão não consegue sustentar a aliança que ele está fazendo com Deus. E Deus precisa, porque o desejo de Deus é abençoar Abraão. Deus não quer amaldiçoar Abraão. O desejo de Deus, irmão, na nossa vida, sempre foi nos abençoar. Deus precisa agora de alguém que possa substituir Abraão no pacto. E precisa ser alguém que esteja disposto a pagar, porque o fiador é isso. Se eu não pago, o fiador paga. Alguém que tivesse disposto, porque aquele que ia entrar no lugar de Abraão, que está no lugar do pacto de Abraão com Deus, se Abraão falhasse, ele teria que estar disposto a receber toda a maldição, tudo que aconteceria de ruim para Abraão. E a Bíblia diz, irmão, na hora do pacto, a Bíblia diz que está Abraão de um lado, Abraão está de um lado, do outro lado está o próprio Deus numa nuvem de glória. O que Deus ele faz? A Bíblia diz que na hora do pacto, Deus tira Abraão de cena e bota Abraão para dormir. Se você vê o texto, quando ele colocou as aves picadas, a Bíblia diz que alguns abutres vinham para tentar comer o pacto, o sacrifício do pacto. E a Bíblia diz que Abraão chotava. Isso fala de um trabalho humano. Deus não precisa, irmão, escute o que eu vou te dizer. Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa da tua ajuda para operar. Quando Ele quer agir, irmão, ninguém pode impedir. Deus pega Abraão e fala assim: Abraão, eu não preciso da tua ajuda. Eu não preciso da tua ajuda para te abençoar. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus tira Abraão de cena. Abraão vai dormir. E lá naquele lugar que ficou vago na hora do pacto, a Bíblia diz que de um lado, uma nuvem de glória. A nuvem de glória, irmãos, representava o próprio Deus. A mesma nuvem de glória, irmãos, que caminhava com o povo no deserto. E do outro lado, irmãos, a Bíblia diz que apareceu uma coluna de fogo. A coluna de fogo era o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. De um lado, Deus Pai. Do outro lado, o substituto, aquele que tomou o lugar de Abraão na aliança com Deus. Aquele que estava disposto, mesmo que se Abraão falhasse, mesmo que Abraão viesse errar, ele estava disposto a sofrer qualquer tipo de consequência, qualquer tipo de penalidade e receber sobre ele qualquer tipo de maldição. A Bíblia diz, irmão, que na hora do pacto, enquanto Abraão dormia, isso é maravilhoso, irmãos. Enquanto Abraão dormia, enquanto Abraão descansava, Deus operava. Sabe quando Deus vai começar a operar na tua vida, irmão? É quando você parar de ficar para um lado para o outro, tentando fazer as coisas com as suas próprias forças. Sabe quando Deus vai realizar coisas grandiosas na tua vida? É na hora que você descansar. Descansar não tem nada a ver, irmão, com passividade. Descansar significa quando você senta numa cadeira, você fica descansado.
porque você está apoiando todo o teu peso em algo. Sabe quando Deus vai começar a operar na tua vida? Quando você de verdade começar a crer em Deus e a descansar. É no descanso que Deus opera, irmão. Deus não precisa da tua ajuda para fazer nada. Quando Deus, Ele criou todas as coisas, a Bíblia diz que o homem foi criado no 6º dia. No primeiro dia do homem, no primeiro dia de Abraão, Deus pôs ele no jardim. Tudo estava pronto, irmãos. Deus não precisou da ajuda de Adão para fazer nada. Deus não precisa da tua ajuda, da minha ajuda para operar. E a Bíblia diz que na hora do pacto, irmãos, a Bíblia diz que aquela nuvem de glória, ela passou para o lado de lá. E a nuvem e a coluna de fogo passou para o lado de cá. E ali foi feito o pacto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muita gente falando que a gente perde promessa. Sabe por que você não perde a promessa? Porque a promessa aqui, irmãos, era para Abraão. A promessa Deus fez para Abraão. Mas a garantia do cumprimento da promessa era Cristo. Sabe quem sustenta a promessa na nossa vida? É por isso que a gente, muitas das vezes, a gente não entende. Muita gente fica até murmurando, criticando. Pessoas que muitas das vezes têm promessa, mesmo longe da presença, mesmo errando, e as promessas continuam de pé. Sabe por quê, irmãos? A promessa era para Abraão, mas a garantia da promessa é Cristo, irmãos. Não tem nada a ver conosco, irmãos. O que Deus vai fazer na minha vida, na tua vida, não tem nada a ver conosco, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, irmãos. É através dele, como diz aquela canção, por ele, é por causa dele, irmãos. Não tem nada a ver conosco. A promessa é para Abraão, mas a garantia da promessa, do cumprimento da promessa é Cristo. Cristo é a garantia. Ah, mas deixa eu falar uma coisa, mas Abraão errou. Lógico que ele errou. A Bíblia diz que logo em seguida ele sai do pacto e vai deitar com Agar. É como se ele estivesse falando assim: Deus, tudo que tu falou para mim não vale nada. Ah, mas a maldição viria, veio a maldição. E a Bíblia diz que Cristo foi no nosso lugar, irmãos. Naquela cruz, Cristo recebeu todas as nossas maldições. Cristo recebeu toda a nossa maldição. Aquele que não tem pecado se fez pecado para que nós se tornasse justo. Hoje nós somos a justiça de Cristo, irmãos. Hoje nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus não está mais irado conosco. Deus não está agindo com justiça, irmão, porque Deus, a ira de Deus foi aplacada já. Jesus naquela cruz disse: tudo está consumado. Ou seja, tudo está pronto, já terminou. Toda a dívida foi paga. Nós não temos mais dívida, irmãos. Toda a nossa dívida foi paga. Todo o nosso pecado foi cravado naquela cruz. Abraão, a promessa foi para Abraão, mas a garantia da promessa era Cristo. A promessa é para você. A promessa de Deus está de pé, irmãos, e ela não vai falhar. Não vai falhar, porque Jesus, Ele é a garantia. A promessa é para você e para mim, mas quem sustenta, irmãos, a garantia. Ah, mas se eu falhar, a garantia é Cristo. É Ele que é a garantia para que todas as coisas, todas as promessas, nenhuma das boas promessas cairão por terra. Toda se cumprirá, porque o nosso Deus é fiel. Nosso Deus é fiel, irmãos. Mesmo que nós se tornamos infiéis, Ele é fiel para cumprir todas as promessas na nossa vida. E Ele é muito fiel para cumprir e fazer muito além daquilo que pedimos e pensamos. Graça e paz. Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus, seja alcançado pela graça, seja alcançado pelo favor do Eterno. Graça e paz. Uma nova história, o céu aberto, sua presença em glória. O que passou não volta mais.
há uma nova unção. O que passou não volta mais, só me resta seguir. Sei que tudo pode, Pai, eu sei que é fiel. Meu Deus é fiel, sempre fiel, para fazer muito além do que podemos pedir. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que é fiel, o meu Deus é fiel, para fazer muito além do que podemos pedir. Novo tempo, uma nova história, o céu aberto, sua presença, unção e glória. Novo tempo, uma nova história, céu aberto, sua presença. Céu aberto, sua presença sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba a unção de Deus, receba promessas, cumprimento das promessas. A promessa de Abraão está sobre a sua casa, sobre a sua família. Receba essas promessas em nome de Jesus. Amém.